Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa aula de desenvolvimento Java Web. Aqui quem fala é o professor Jonatas Carvalho. Vou fazer aí uma breve apresentação, né? Sou bacharel em ciência da computação e também possuo uma licenciatura aí em pedagogia e possuo três cursos de pós-graduação, tá? O primeiro, gestão de projetos, o segundo em ambientes virtuais e tutoria, e a última que eu acabei fazendo, né, que é em desenvolvimento na linguagem Go. Possuo também aí mais de 8 anos de experiência no setor acadêmico, sendo eles 5 em tutorias EAD e 3 como docente em sala de aula no ensino superior. E também possuo aí mais de 4 anos de experiência no setor de desenvolvimento de software. Atualmente estou atuando como engenheiro de software na PagBank. Bom, o objetivo dessa aula eu trouxe aí para a gente estar entendendo os componentes de uma aplicação Java Web com React no front, tá? A aplicação que a gente vai estar, entre aspas, implementando, né, que eu vou estar mostrando para vocês os conceitos, é uma aplicação de realização e exibição dos pedidos em um restaurante, tá? Então ela é bem simples e ela vai ter apenas essas duas funções: listar todos os pedidos realizados e registrar novos pedidos aí pelo cliente, tá? Então nós iremos utilizar aí o Java, o Spring Boot e o Oracle no back-end e o React no front-end. Essa é uma estrutura aqui mais macro, que eu quis mostrar como todas as partes vão se comunicar, né? Então, o nosso cliente final faz uma requisição, né? Realiza um novo pedido, ou então quer exibir os pedidos que já foram realizados através do front-end, que está construído em React, e aí o front-end vai repassar essa requisição para o nosso back-end, que está construído em Java Spring Boot, e essa aplicação em Java, ela vai fazer transações com o nosso banco Oracle, né? Então ela vai salvar novos dados ou resgatar dados que já estão salvos na nossa base, tá? O Oracle aqui eu não coloquei ele na estrutura instalado, tá? Porque eu estou rodando ele em cima de um container Docker, até porque você pode também baixar essa aplicação e rodar aí na sua máquina. Então, eu pensei nesse aspecto para a gente ter a mesma estrutura de execução dessa aplicação. Então, tendo o Oracle dockerizado, você vai ter os mesmos resultados que eu também vou ter aqui. Bom, e aí essa é uma estrutura eh, mais vista mais de perto, né? A nossa estrutura back-end. Eu quis trazer aqui para vocês as camadas do nosso back-end, da nossa aplicação Java. Então, a primeira camada que nós temos aí é a camada controller, que basicamente são os controladores da nossa aplicação. Eles funcionam como se fosse uma porta de entrada da aplicação. Então, quando é realizado lá no front-end a requisição que ele passa para o back-end, a camada que recebe essa requisição é o controller, tá? Que ele tem basicamente a função de receber e repassar essa requisição, tá? E aí o controller vai jogar essa requisição para a nossa camada service. E essa camada service é onde é concentrada toda a lógica de negócio. Vocês vão ver que a nossa aplicação, a camada service, vai estar bem parecida com a nossa camada controller, porque nós não temos lógica de negócio. Basicamente, aqui o meu controller joga a requisição para o service e o service repassa. Mas aqui normalmente é onde nós vamos encontrar a lógica de negócio das aplicações, tá? E aí o service ele joga para a camada repository, né? Que é a responsável para fazer em fazer as transações com o nosso banco de dados, né? A questão de manipulação de dados, salvar e resgatar dados. E vocês viram aí que eu deixei para trás o model, né? Mas o model, ele não é bem uma camada, ele é o modelo das classes, né, que a nossa aplicação vai representar.
Então, ou seja, nessa aplicação nossa de restaurante, nós vamos ter um model chamado order, que é um pedido. Esse pedido vai ter o ID, o nome do item e o valor do item, tá? Vocês vão ver que está bem simples. Um pedido a gente sabe que tem vários itens, né? Mas para não deixar muito complexa a aplicação, eu resolvi deixar que um pedido tenha apenas um item, ok? Bom, e aqui eu trouxe um print do Spring Initializer, que é uma aplicação web aí que ela gera para gente projetos Java Spring Boot, tá? E vocês podem perceber aqui que eu escolhi a linguagem Java, a versão do Spring Boot, o nome da companhia e o nome da aplicação, a versão do Java que é 21, e aqui é o mais importante que eu queria trazer para vocês, que são as dependências que nós vamos utilizar nessa aplicação, tá? Então, a primeira delas é o Spring Data JPA. Essa dependência aqui, ela simplifica bastante a interação com o banco de dados. Antigamente, em aplicações Java, nós tínhamos que colocar queries SQL dentro do nosso código Java. Então, isso deixava o código muito verboso e ruim de ser mantido, tá? Então, o JPA ele resume bastante isso através de alguns métodos que ele possui ali. O Lombok também ele vai reduzir bastante a verbosidade do nosso código Java, porque através dele nós conseguimos aí simplificar métodos getter e setters através de anotações, tá? Então, o que poderia ter aí diversas linhas de código, a gente consegue reduzir em apenas uma anotação, tá? O Oracle Driver, que basicamente é a peça-chave que vai fazer aí a nossa conexão com o banco de dados Oracle, tá? E o Spring Web é a dependência que vai fornecer para a gente aí a base da construção da nossa aplicação web e estar criando um servidor e expondo esse servidor para a internet, ok? E aí, no nosso projeto, na pasta raiz, vocês vão ver que nós temos aí um arquivo chamado Docker Compose YAML, tá? Esse é o arquivo responsável por criar o nosso banco de dados Oracle dentro do container. E no front-end, nós vamos ter o React, né, que é uma biblioteca muito utilizada aí, uma biblioteca JavaScript. Ele possui componentização e reutiliza bastante coisa, é muito útil. Porém, a nossa aplicação é bem simples, tá? Não vou entrar nessa questão. E também lá no React a gente está usando lá o Tailwind, que é um framework CSS também que ajuda bastante na hora de construir aí a parte visual da nossa aplicação. Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui um hands-on bem rápido, tá? Aqui eu tenho no IntelliJ a nossa aplicação Java Spring Boot, tá? E eu vou mostrar para vocês alguns arquivos principais. Então, como eu disse, o nosso Docker Compose YAML, aqui tem toda a estrutura que cria o nosso container, tá? Então, para subir ele, eu vou escrever aqui Docker Compose up-d e aí ele vai rodar o nosso container. Se for a primeira vez que você estiver executando esse comando, ele pode demorar mais porque ele vai baixar todos os dados, né, da internet. E aqui nós temos os nossos pacotes que representam lá as camadas que eu falei para vocês no nosso slide, tá? Tem aqui também um package de configuration que basicamente ele só está configurando os logs da aplicação, então não vou dar atenção para ele, mas vou abrir aqui, ó, o controller e percebam que aqui no controller eu possuo dois métodos principais, né? O getOrder e o createOrder. Então percebam que um é do tipo get e o outro post.
ok? E essa aplicação ela vai estar rodando aí no endpoint orders, tá? Então, quando a gente executar ela, o Java Spring Boot vai criar o servidor, né? E ele vai rodar normalmente na porta 8080. Então, o endereço para essa aplicação vai ser localhost 8080. E aí, para acessar essa classe aqui, né? Para fazer essa lógica, o barra orders, tá? Então, isso daqui faz parte da requisição. Então, percebam só que nós temos esses dois métodos, tá? E aqui, o primeiro getOrder, ele vai retornar para a gente uma lista de order model, tá? E o que seria esse order model? É o nosso modelo, tá? Ele possui aí três campos, né? Que seria o order ID, que ele é do tipo long, o nome do item, né? Item name, que está string, e o total price, que é o preço, né? O valor desse item, que está representado como double. Lembram que eu falei da nossa dependência Lombok? Vejam só, através dessas duas anotações aqui, o getter e o setter, a gente evita de estar criando aí diversos métodos de getter e setter, tá? Então deixa o código bem menos verboso. Então essa representação aqui do nosso modelo também são as colunas que nós vamos ter lá no nosso banco de dados, que é o order ID, item name e o total price, ok? E aqui nós temos o create order, que ele recebe no corpo da requisição também o order model, certo? E aqui, ó, percebam que ele vai retornar a resposta do order service, né? Que ele está injetado aqui nessa classe. Então a gente recebe a requisição do front-end e repassa para o service, ok? Então eu vou abrir aqui o service, ó, e novamente nós temos dois métodos, um para cada um que é o getAllOrders e o outro createOrder, que basicamente, como eu disse, como nós não temos aqui grandes lógicas de negócio, basicamente ele recebe os dados do controller e vai repassar para o nosso repository. Beleza? Então a mesma coisa aqui, ó, retorna uma lista e retorna o próprio order model na criação. Beleza? E aí vou abrir também aqui o nosso repository, que é uma interface, né, que ela vai estender do JPA repository, que é aquela dependência lá que eu mostrei para vocês no slide, né? Ou seja, ela vai ajudar bastante a gente gerando automaticamente aí o código para a gente persistir e resgatar aí os dados do nosso banco de dados, ok? Então já vou deixar aqui rodando, ele vai subir aqui alguns logs do Spring Boot, certo? Fazendo a inicialização do projeto, né? Entre outras coisas, e vou mostrar aqui rapidamente o nosso front-end, tá? Então, a nossa aplicação, eu vou dar ênfase apenas aqui no app.js do nosso React e vou mostrar para vocês duas funções aqui que são as principais, tá? Não vou dar enfoque no restante do código aqui, por exemplo, aqui basicamente é o que a gente aprende muito na questão de HTML e CSS, né? Em toda a estrutura da nossa página. Então, não vou entrar nesses méritos e vou dar aqui uma pincelada rápida nos nossos principais, nas nossas principais funções, tá? Basicamente, nós temos essa fetch all orders, né? Que ela vai ser a parte de resgatar os pedidos que já foram criados, né? Então ele faz a requisição, a nossa aplicação Java Web retorna essa requisição, os dados em JSON, e esse cara aqui vai ser o responsável para exibir os dados que foram resgatados lá do back-end, tá? E aqui nós temos aí a função handle post orders, né? Percebam aqui, ó, é bem interessante essa parte que ele está fazendo um post, né, numa aplicação via JSON, e aí ele pega o nome do item e o valor do item que o usuário coloca no front-end e faz aí uma conversão para JSON e envia
como body dessa requisição, tá? Então, basicamente, são essas duas funções principais que nós temos aqui no React. Vou iniciar aqui a aplicação, ó, npm start. Ele vai inicializar aí o nosso projeto, ó, e basicamente bem simples. Se a gente clicar aqui em listar todos os pedidos, ó, ele vai buscar, ele faz a requisição lá no back-end, ó, percebam, ó, que ele deu alguns logs aqui que eu acabei de fazer a requisição, ok? E aí ele exibiu aqui os dados que nós já temos lá no nosso banco de dados, tá? E aqui eu vou selecionar a Coca-Cola, por exemplo, e adicionar, e ele adiciona aqui um Guaraná, também adiciona. E aqui, se a gente for olhando, ó, ele vai criando os logs conforme vai acontecendo aqui a lógica no back-end, certo? Aqui percebam que nós apenas selecionamos, né, o item e ele coloca o nome do item, o valor e o ID, ele vai gerando aí de uma forma contínua, né? Então, aí de 26, 27, 28, já está em 28 porque fiz alguns testes aqui anteriormente. Então, basicamente, é isso que eu queria apresentar para vocês, tá? Deixei os links aqui do GitHub, caso vocês queiram baixar os projetos e rodar nas máquinas de vocês. E basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima.